Bom, pessoas, então vamos para a realização de mais um exercício. O exercício resolvido 3 da página 62 traz consigo um gráfico, já tem montado um gráfico, e a gente simplesmente tem que interpretar o gráfico para poder resolver os itens que ele pede, tudo bem? Então é o seguinte, a questão 3, no caso resolvido aqui, o exercício resolvido 3, página 62, fala o seguinte: uma peça de 40 gramas, então a massa 40 gramas, inicialmente no estado sólido, então veja, está no estado sólido aqui, tá? Então esse aqui eu vou chamar de Q1, isso aqui eu vou chamar de Q2, isso aqui eu vou chamar de Q3. Então Q1 está no estado sólido, tá? Estado sólido. Q2 transformou, e o Q3 líquido, tudo bem? Por que eu uso sempre sólido líquido? Eu vou seguir aquele diagrama: sólido, líquido e gasoso, tá? Então veja, eu vou seguir esse diagrama. Tem-se uma passagem direta, né, do sólido para o gasoso, certo? Tem algumas substâncias que fazem essa transformação, mas enfim, a maioria desses exercícios do livro, ele sempre obedece esse caminho, no sólido, líquido e gasoso, certo? Então olha, ele fala que começa aqui no Q1, então aqui é sólido, no Q2 transformou, e o Q3 automaticamente já vem na minha mente que é líquido, tá? Então, absorve uma quantidade de calor Q e sofre uma transformação representada pelo gráfico. Tá aqui o gráfico, tá? Então, já comecei a interpretar aqui algumas informações. Beleza. Determine. Então, no item A, ele quer saber a capacidade térmica do corpo na fase sólida. Então, para eu calcular essa capacidade térmica, eu preciso saber da minha quantidade de calor dividido pela minha variação de temperatura. Então, essa é a minha capacidade térmica. A fase sólida, no caso, é o Q1. Então, vai ser o Q1, né? Então, para eu calcular essa capacidade térmica, eu tenho que saber o Q1 e a variação de temperatura. O Q1, veja que ele começa aqui em 0 e vai até 20 graus Celsius. O Q1 é toda essa reta aqui, tudo bem? Então, vai de 0 a 20, tudo bem? A variação de temperatura. E o meu Q vai de 0 a 200. 0 a 200 é o meu Q1. Então, o meu Q1 vai ser isso aqui, o meu Q1, que é 200 calorias. E minha variação de temperatura vai ser o que? 20 menos 0 graus Celsius. Então, minha capacidade térmica vai ser 200 dividido para 20 calorias por grau Celsius. Posso cortar aqui. Então, minha capacidade térmica, 20 dividido para 2, 10 calorias por grau Celsius. Então, essa é a capacidade térmica dessa peça de 40 gramas. Tá? Então, a interpretação do gráfico. No item B, ele pede para eu calcular a temperatura de fusão. A temperatura de fusão. Tudo bem? Então, para eu calcular essa temperatura de fusão, na verdade, eu não preciso calcular, né? É simplesmente olhar meu gráfico, tá? Então, a gente sabe que fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, é aqui que acontece a fusão, tudo bem? E no calor latente, que é o calor de transformação, veja que eu não tenho a temperatura, não tenho a equação, então é simplesmente interpretar o gráfico. Então, essa temperatura de fusão acontece em que temperatura? Em 20 graus Celsius, já está mostrada no gráfico, ou seja, 20 graus Celsius. Tá? Então, essa é a resposta do item B. Bom, então no item C, ele pede para eu calcular a quantidade de calor consumida pelo corpo durante a fusão. Então, ele quer saber essa quantidade de calor. Mais uma vez, eu vou pela interpretação do gráfico. Veja que a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Então é aqui que acontece a fusão, no Q2.
Tudo bem? Então, mais uma vez, o meu Q2, certo? Aqui vai ter a minha quantidade de calor consumida nesse intervalo, ou seja, vai ser Q2 vai ser 400 menos 200 calorias. Então, meu Q2 foi de 200 calorias. Ou seja, eu precisei de 200 calorias para ele poder transformar de sólido para líquido. Já no item D, ele pede para eu calcular, né, calor latente de fusão do material que constitui o corpo. Então ele quer saber este calor latente. Então, para eu calcular esse calor latente, eu preciso saber da minha quantidade de energia dividido pela minha massa. Então, esse meu calor latente foi a minha energia, que aqui é o Q2, tudo bem, a energia que eu gastei lá. Então, foi de 200 calorias, dividido pela minha massa, que foi de quanto? 40 gramas, que ele me deu no exercício, certo? Então, meu calor latente, 20 dividido para 4, 5 calorias por gramas. Então, esse é o calor latente deste corpo. E no item E, ele pede para eu calcular a capacidade térmica na fase líquida. Mais uma vez, ele pede para eu calcular a capacidade térmica, tudo bem? Só que agora na fase líquida. A fase líquida, ela acontece no Q3. Tá? Então, a capacidade térmica vai ser o Q3 dividido pela variação de temperatura. Tá? Então, a minha capacidade térmica, veja que está 400, aqui invisível é 500, 600 está marcado, aqui é 700. Então, vai ser o que? 700 menos 400, que é o meu Q3, certo? Menos 400, dividido pela minha variação de temperatura, ou seja, o Q3 começa aqui e vai lá e para cima. Então, ele começa em 20 e para em 40. Então, vai ser temperatura final, 40, menos a minha temperatura inicial, que é 20. Então, minha capacidade térmica será igual a 700 menos 400, 300, 40 menos 20, 20. Posso cortar aqui e cortar aqui. Então, minha capacidade térmica, 30 dividido para 2, 15 calorias por grau Celsius. Certo? Então, essa é a capacidade térmica dessa substância na fase líquida.